o quanto ela pode ser benéfica, né, nessa interdisciplinariedade, né? Eu acho que é mais interdisciplinariedade, né? Com certeza. Então, eu só fazendo realmente essa introdução, porque é uma semana que pode ser vista talvez com outros olhos, às vezes a gente, né, nem sempre dá o devido valor. Então, feito essa introdução, né, a gente está se propondo hoje a falar um pouquinho aqui da juridicização do afeto e os 10 anos da lei de alienação parental, né? E não à toa os temas são dois, podem ser separados dois temas, né? Eu acho que, por exemplo, para um TCC, poderia trabalhar a primeira parte do título ou só a segunda parte do título, mas sempre uma coisa ia aparecer em relação à outra, né? É natural, né? Que você ia trabalhar talvez a conjugação das duas questões. Uhum. E eu justamente trouxe até, não sei, depois eu vou abrir a câmera e mostrar, né? Eu separei para o início da fala de hoje uma obra, um livro do Zygmunt Bauman, né? Um livro que até para alguns talvez tenha caído um pouco numa ideia de chavão, assim, né? Que é o Amor Líquido, né? Porque realmente é o best-seller um dos best-sellers do Zygmunt Bauman, né? Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos, né? E junto com Modernidade Líquida, ele compõe ali o núcleo da obra do Zygmunt Bauman, né? Modernidade Líquida, Amor Líquido, e, e por aí ele trabalha toda a ideia dele de liquidez das relações humanas, né? E eu digo isso porque a gente está falando de afeto, né, professora Valéria? E no título já está colocado, né? O Com afeto, cer- né? Sim, que tá E, líquido. e exatamente, exatamente, né? E até vou perguntar, pessoal, tá chegando bem o áudio? Só para saber. Tá. Só para. Perfeito. E exatamente, né, Valéria? Então, quando eu vi afeto ali, eu lembrei dessa liquidez, né, e da digitalização das relações agora em 2020, né? E Uhum. foi essa contribuição que eu decidi dar nesse início aqui, né, para depois te passar a bola, né? Porque realmente eu sempre que eu na de introdução ao estudo do direito, no início da disciplina, quando eu falo do fenômeno jurídico, né, que é uma expressão bem atual que define o direito, né, fenômeno jurídico enquanto fenômeno comunicacional, eu trago muito a questão da definição do conceito de família, né, para mostrar o objeto do direito, né. Então, em que sentido? Quando a gente fala das ciências exatas, por exemplo, né, teorema de Pitágoras, eu sempre comento, né, Valéria? Cabe ao Sim. matemático descobrir o teorema, né, aplicar o teorema e acertar o resultado, né. E ali nós estaríamos diante de uma ciência exata, né, um cálculo matemático que você resolveria e teria um resultado exato. Quando a gente está no direito, a gente está debatendo bens públicos, né? Que são os bens jurídicos, os bens juridicamente tutelados, né? E os bens juridicamente tutelados são os bens que o Estado, através do legislativo, tutela, né? Através da lei, da norma jurídica, né? Lato sensu falando, ele vai tutelando e vai transformando algumas situações em bens jurídicos, né? Uhum. Ele se torna um objeto da nossa análise. Então, o direito de família e o afeto, eles são objeto de uma análise do curso de direito porque eles são tutelados pelo direito, né? Mas quando a gente recua o tempo, e eu sempre cito a obra Dona Flor e seus dois maridos, né, Valéria? Ah, Que é uma obra que revela bem a visão que se tinha da formação de família, ou melhor, a formação da viúva, do relacionamento, e eu cito isso na aula sempre há muito tempo, que uhum. talvez nos dias de hoje não surpreenderia ninguém, né? As pessoas talvez leriam aquele livro, não sei se concordam comigo, ou diriam, tá, mas qual é o problema desse livro, né? Que ele tem de tão, né, assim, tão novo, né? Uma viúva se relaciona com outra e tal, bom. Mas naquele tempo ele se inseria, esse relacionamento da viúva se inseria num contexto de uma sociedade diferente. E, portanto, como tu vai trazer aqui na tua fala, a família era tutelada pela lei, né, pelo Código Civil, de maneira diferente. Né? Então, as relações afetivas eram vistas de forma diferente, portanto, o direito tutelava as relações afetivas de forma diferente. Né? Isso nos revela e nos traz
contato com muitas obras, né? O Tempo do Direito, do François Host, né? A construção sócio tempo, que é um termo do Luhmann, né? Como o tempo vai alterando a construção de normas e a aplicação do direito, né? E nós atingimos agora, no século XXI, né? E a lei de alienação parental está inserida nesse contexto do século XXI. Nós começamos a debater a família, né? Num contexto muito, e aí eu começo a falar do Bauman, né? Num contexto muito líquido, né? Num contexto de digitalização das relações, de até monetarização das relações, né, Valéria? A gente não pode negar, né? Existe uma... Com E eu digo certeza. lato senso, assim, né, do afeto, né? E sempre que eu falo em monetarização, eu sempre lembro do Nelson Rodrigues, né? Que dizia que dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro, né? E Uhum. então, assim, a gente vive realmente num mundo diferente da época, por exemplo, do livro Dona Flor e seus dois maridos, portanto, as relações civis e de família são vistas de forma diferente. Bom, isso vai ser um paradoxo, né? Isso vai ter o lado bom, como diria o outro, e o lado ruim, né? Que é apontado pelo Bauman na obra dele, né? O lado bom, entre aspas, é que a sociedade começa a ter que se abrir a novas, eu boto entre aspas aqui novas, né? Novas velhas formas de relacionamento, né? A Uhum. sociedade vai começar a aceitar, e aí tu pode ver, Valéria, como ultimamente tem tido algumas expressões, né? Eu não preciso ter o politicamente correto, né? Ou as minorias, etc., que na verdade são expressões que revelam a sociedade se adaptando, né, a essas questões de ser um pouco diferente do que era, né? Uhum. E o direito foi se adaptando. A professora Maria Berenice Dias, né, enquanto desembargadora, teve um papel fundamental no século XXI na afirmação desses direitos, mas a legislação brasileira também foi se adaptando, né? E então o direito, e por isso eu citei o Tempo do Direito do François Host, ele faz o que o direito sempre fez, né? Ele olha o momento, ele compara o momento com o passado e tenta prever o futuro, né? Tenta legislar o futuro. Né? É uma característica do direito, né? Ele sempre observa relações, então, nas relações afetivas isso é interessante, né? Por que no século XXI eles observaram relações que são tão antigas, né? Por exemplo, o amante, né? Ter mais de uma família, né? Por que o direito no século XXI se adaptou a isso, né? Bom, por todo esse contexto de abertura das relações, de digitalização das relações, de globalização, Uhum. né? Chegou um momento que, inclusive, Exatamente. promulgação dos direitos humanos, né? Chegou um momento que não deu mais, e a gente sabe, agora fazendo um parênteses aqui, a gente sabe como a união afetiva foi liberada no Brasil, né? Ela foi liberada através do Poder Judiciário, a legislação não foi alterada no sentido de ter como objeto a tutela desse tipo de relacionamento, né? Mas a pressão era tão forte que o Poder Judiciário acabou, uma espécie, seja de substancialismo ou ativismo, agindo, né? Tudo isso porque o direito, daí eu falo aqui legislativo, judiciário, né, com ativismo ou não, o direito teve que observar o que estava acontecendo, né? E não é porque as relações começaram a ser assim agora, elas sempre foram, mas teve uma hora que realmente as coisas bateram na porta, tal qual na Revolução Francesa, ela bateram na porta da monarquia e não deu mais para segurar e os direitos foram promulgados e as novas formas de família foram promulgadas. Começa a se exigir também, daí eu falo aqui um pouco da prática forense, assim, das audiências de família que eu fiz pelo núcleo, né? Começa a se exigir também um novo papel do pai, né? Eu digo pai aqui porque era comum aquele pai que visitava só uma vez por semana, né? Que, como até um promotor disse uma vez na audiência, colocava a gravatinha 2 vezes por semana, recebia o filho que atrapalhava a sua rotina e depois devolvia para a mãe, né? Então entra a questão da guarda compartilhada, né? A união estável de alguém que já tinha uma outra união estável, constituir uma segunda família, os direitos previdenciários.
Então, o ordenamento jurídico brasileiro como um todo começa a promulgar leis e decisões que começam a tutelar essas relações. E por isso eu trago a primeira parte do título, né? Por isso que se observa nos dias de hoje uma juridização do afeto. Eu digo dias de hoje, século XXI, né? Mais do que nunca, eu lembro lá no início do século XXI já, uma decisão de Minas Gerais, acho que em 2004, de um pai que teve que pagar danos morais ao filho, porque não tutelou o filho. Isso era o início do século XXI. Uhum. Em que ainda eram novas, né? O pai que não tinha dado afeto ao filho, teve que indenizar, né, o afeto, a falta de afeto, né? Então a gente viu isso sendo construído, isso sendo judicializado, juridicizado, né? E, portanto, a jurisprudência se adaptando, a norma jurídica se adaptando, e aí nós começamos a ter algumas decisões aí bem impactantes, né? Eu já citei a união homoafetiva, cito também a preferência, entre aspas, que se dá à questão afetiva em detrimento da biológica, né, em muitas situações. Então, nós começamos a verificar o próprio papel da mulher na sociedade também, porque família, a gente sabe que na maioria é composta dessa forma, né, homem e mulher no Brasil, então o papel da mulher também acaba trazendo a mulher buscando mais direitos, tanto que no nosso próprio núcleo de práticas jurídicas a gente tem o acesso à justiça e um núcleo de apoio ao direito da mulher, porque justamente há uma conexão. A Lei Maria da Penha, a tutela da violência da mulher que sofre violência doméstica, né? E, óbvio que nesse contexto todo, a gente já completa aí 10 anos também dessa questão da abordagem da alienação parental, né? Que tu, como eu vi ali nos slides, vai abordar bem especificamente depois o que é, afinal, alienação parental, né? Porque começou a se debater exatamente isso. Algo que, e aí, Valério, não sei se eu fui claro na fala anterior, algo que sempre ocorreu também, né? Assim como eu falei de outras questões que sempre ocorreram, né? E que o direito, por algum motivo, e aí repito a história do Teorema de Pitágoras, não é uma teoria exata, né? O direito, por algum motivo, nesse momento, em 2010, é um fenômeno, ele tutelou essa questão, né? Poderia ter demorado um ano a mais, poderia não ter acontecido, poderia ter sido um ano a menos, é o direito, né? E aconteceu em 2010 e tutela exatamente essa provocação de distanciamento que um pai ou uma mãe pode realizar em detrimento do outro, ou até, né, descobri aqui na minha atualização do tema também, lembrei, em relação aos avós, né, também, né, o caso do Bernardo aqui, que é uma alienação parental em relação aos avós, né, tinha uma alienação em relação à avó, eu acho, que não podia visitar o seu neto, né. Então, toda essa extensão, essa dimensão vertical e horizontal do afeto começa a ser tutelada pelo direito, né? Através da legislação, de decisões judiciais, e o direito começa a ter que responder, enquanto sistema, a essas provocações, né? E eu acho que nesses 20 anos de século XXI, a gente já pode tirar uma medida, né? Porque 20 anos, 20% do século, né? Então, a gente já pode tirar uma medida de um impacto histórico, social, dessas mutações, né? E aí, por isso que eu citei até mostrando o livro, né? Por isso que eu citei como realmente as relações humanas no século XX têm a ver com isso, né? E tanto que e aí eu vou comentar um pouquinho sobre afeto aqui, né? O Luhmann trabalha muito essa situação do afeto, né? O Luhmann, até a teoria sistêmica, tem uma coisa interessante, né? O Luhmann diz que o dinheiro e o afeto são os principais provocadores de alterações sociais nos sistemas. Eu acho muito interessante isso, né? Então, e ele até dá o exemplo de que, por exemplo, você pode não se comunicar com o árabe, mas você vai pagar o táxi, porque o dinheiro ele tem uma operacionalização no sistema que ele é compreendido em qualquer lugar, e o afeto também, né? Então, a gente começou a ter, nas relações virtuais, muito golpe que envolve afeto. Não sei se vocês percebem isso, mas golpe de pessoas que utilizam a digitalização
e o afeto para extorquir dinheiro de pessoas carentes, etc. Né? Então é nesse vulcão de relações digitais, onde cada um tem um smartphone, onde cada um o tempo inteiro interage com o outro, que ocorre essa liquidez das relações amorosas, né? E aí o direito de novo começa a dar amostras disso, né, Valéria? Separação, divórcio. Se a gente de novo comparar com períodos anteriores, a gente de novo vai ver uma mutação, né? O direito respondendo a alguma questão, né? Que é, na verdade, a fragilidade dos laços humanos, né? Sim. Então, o divórcio, a alienação parental, você, muitas vezes, numa audiência de família, né, eu ficava olhando ali o marido, a mulher, o companheiro, a companheira, e via aquele juiz ali, né? E tu entende por que sempre se busca o consenso ali, né? Porque realmente o papel de terceiro substitutivo do direito ali, de elemento substitutivo do direito, ele no direito de família, ele soa de uma maneira péssima, né? Não sei se concorda, Valéria, ali para aquele ambiente Com certeza. da decidindo a guarda com base num parecer de um assistente social que foi Com lá certeza. ver a casa 3 meses atrás, que se tu chamar ali, ele não vai lembrar, e não estou fazendo crítica, obviamente, É, o é. assistente, né? Mas eu quero dizer assim, aquilo ali se dá de um jeito que nem sei se o direito, ele, por mais que ele se adapte, se ele é exatamente o mecanismo para responder aquilo. Ele é que nem ontem a gente falava sobre o direito penal, né? Ele talvez não seja o mecanismo, mas é o que se tem, né? Então, o direito está tentando resolver essas questões, né? E realmente a tutela dessa questão da alienação parental me parece inexorável, porque infelizmente, né, e até já te passando aqui a bola, né? Infelizmente, os pais realmente utilizam, às vezes, as crianças, os menores, como elemento de jogo entre os adultos, né? Por mais que a gente não aceite, não concorde com isso, né? Isso ocorre, e muito. E ainda bem que o direito abriu os olhos há 10 anos atrás e resolveu tutelar o que eu acho, Valéria, assim, na essência, né? E tu vai entrar no específico, né? Mas lato senso, assim, eu acho que o que o direito, de uma certa forma, essencialmente tutela através dessa legislação é a não utilização de um menor por dois adultos, pela fragilidade das relações afetivas dos adultos utilizarem esse menor, porque muito da alienação parental vem desse jogo, né? Uhum. E isso até foi numa audiência que uma juíza disse isso para um casal, né? Que era, eles tinham, na verdade, os termos do acordo ali estavam muito bem delineados, né, Valéria? Onde o filho ia estudar, onde o valor da pensão, tudo, e era a segunda audiência de conciliação já. Né? E aí a juíza, a magistrada, a doutora Patrícia, né, famosa da vara de família, ela até cito isso porque foi ali, né, em que pese as partes, não. Eu nem lembrar do nome das partes, mas isso já faz uns 2 anos, ela pegou e ela lembra muito dos casos, né? E daí ela disse, poxa, mas vocês estão na segunda conciliação, o que que houve aqui? Ela, na verdade, já tinha dado uma liminar provisória, de alimentos provisórios, marcou a conciliação pós-liminar, a conciliação foi frustrada, ela deixou os dois pensando algumas coisas, porque já tinha liminar de alimentos fixada, né? E marcou uma segunda conciliação. E aí, na verdade, ali apareceu, Valéria, uma série de problemas que não tinham absolutamente nada a ver com o menor. Era sobre o namorado dela, ou sobre a namorada dele, e Uhum. que eu passava de moto na frente da casa, e que brigavam na frente do filho, né? E aí a doutora Patrícia falou exatamente isso, né? Que, pô, vocês deveriam ter vergonha, né? Dois adultos aqui, com o menor para tutelar, para dar carinho, etc., estarem brigando e utilizando ainda o menor, né? Porque daí um não deixava o filho passar a noite com o outro, aquelas coisas, né? Sabe? Um falava mal do outro, né? Sim. Provocava, falava mal do filho, né? Uma situação até disse, tu me devolveu ele doente, né? E ela falou, olha, quem tá doente é o filho de vocês, não foi um objeto que foi devolvido doente, né? Então, a partir dali eu realmente fiquei um pouco com essa ideia, né? Essa questão da alienação parental tem muito da,
dessa questão de dois adultos que não resolveram suas próprias fragilidades afetivas, olha o afeto aparecendo de novo, né? E envolverem isso, envolverem quem eles deveriam tutelar com maior carinho e com maior responsabilidade, né? Não só pela lei, né? Pela natureza, que é um pai e a mãe, né? Então é nesse contexto que eu acho que a gente debate aí, Valéria, que tu vai trazer aí o contexto dessa legislação, né? Dos 10 anos da lei parental e de como o afeto foi debatido pelo Poder Judiciário nesses 20 anos aí do século XXI, né? De minha parte era mais essa introdução e fico aí atento aí para continuar conversando. Ótimo, então, professor Cássio, bem isso aí. Penso que muitas coisas das quais eu falarei, tu já apontaste, né? Mas antes de tudo, eu quero agradecer a parceria do professor Cássio, né? Na realidade, nós tínhamos pensado em fazer alguma coisa junto para a semana acadêmica. Eu tinha mandado para ele uma meia dúzia de sugestões e até foi ele que escolheu, né? Esse tema aí dos 10 anos de alienação parental, dentre os que eu tinha mandado, mas ele até fez um casamento, né? Das duas coisas, a juridicidade do afeto cruzando com a lei da alienação parental. E, na realidade, todos os alunos que estão presentes e que me conhecem sabem que a toda hora, praticamente, quando eu tenho oportunidade, eu falo sobre a relevância da alienação parental, né? Do nosso compromisso como advogados, do nosso papel como advogados, inclusive de eventualmente até rejeitarmos alguma ação, né? Quando nos dermos conta de que não poderemos ajudar, de que a nossa presença será tão somente para, digamos assim, fortalecer essa alienação, né? Porque aquela pessoa que está nos contratando está decidida a incomodar, e o papel da mediação, né, entre tantas coisas que eu sempre falo, e penso que agora que nós comemoramos 10 anos dessa lei, e que ela já tem, como diz o próprio o IBDFAN, ela vai continuar em pauta no ano de 2020, e quiçá até nos próximos anos, porque ela já esteve na iminência até de ser revogada, né? Penso que não é demais nós falarmos sobre esse tema. Então, eu agradeço mais uma vez a boa vontade do professor Cássio de poder participar e fazer essa contextualização inicial, né, que ele trouxe aí autores muito importantes e que realmente abordam essa questão das relações líquidas, né, do quanto o afeto permeia toda a nossa vida, ao longo de toda a história, né? E quem é meu aluno de Direito de Família, ou já foi meu aluno de Direito de Família, sabe que eu sempre comento que, às vezes, o direito de família fica num plano, digamos assim, subalterno, né? Que as pessoas não lhe atribuem o devido valor, mas que, na realidade, é um dos campos que mexe com os nossos afetos, com os nossos desafetos. Eu estava até lendo aqui um poema desse livro, do Princípio da afetividade, do Ricardo Calderon, em que ele traz no início, né, um poema anônimo, e esse poema fala, né, que inclusive o ódio e o amor são afetos, né? E se nós pararmos para pensar, até mesmo em algum namoro que nós já tenhamos tido e que porventura se acabou, nós podemos muitas vezes constatar o quanto a linha que divide o amor e o ódio é tênue, né? Ao mesmo tempo que estamos podres de apaixonados, jurando amor eterno, né? Aqueles casamentos com as festas pomposas em que a gente vê as postagens no Insta, no Face, de que, meu amor eterno, te amarei eternamente, e que um ano depois já se desfez, né? Exatamente indo ao encontro aí desse amor líquido, né? Dessas relações líquidas que nós estamos vivenciando. Então, a ideia hoje não é trazer, não vou trazer nenhuma novidade, até porque eu vi que boa parte dos presentes aqui nessa nossa participação já foram meus alunos, alguns são meus alunos em Direito de Família, e não só em Direito de Família, no português jurídico também, né? Em outros momentos, vocês sabem que eu, seguidamente, quando posso abordo a questão da alienação parental, dou uma cutucadinha, inclusive, naqueles que são jovens, que pretendem ter filhos, né?
lembrando-lhes que não existe ex-filho, e que então uma relação que porventura venha a acabar, né, e da qual, né, tenhamos tido uma prole, né, ela vai trazer responsabilidades para toda a vida. Nós podemos não gostar mais do ex, da ex, mas nós não podemos deixar à deriva, né, aquele ser que depende principalmente do afeto para a sua constituição como ser, para a constituição da sua personalidade. E se eu falo de crianças e adolescentes que necessitam de afeto, eu não limito a eles, porque na realidade nós, em todas as fases da nossa vida, estamos sempre carecendo de afeto, né? E se assim não fosse, nós não estaríamos numa constante busca de felicidade, de encontrar alguém que nos compreenda, né? De eventualmente termos um namoro, um casamento, um noivado, porque na realidade todos nós queremos ser amados e queremos encontrar no seio da família, né? Aquele amor, aquele afeto, aquele cuidado que nos faz sentir acolhidos, né? Com esperança sempre de dias melhores, quando não estamos na melhor fase da nossa vida, e que nos faz vislumbrar também, né, que seremos aceitos e compreendidos até mesmo no seio da sociedade, tá? Então, pessoal, só fazendo um gancho, mais ou menos indo ao encontro do que o professor Cássio já falou, né? Nós não podemos esquecer que a Constituição de 1924, quando vigente, ainda fazia íncita a ideia de que a maneira pela qual nós constituiríamos família seria por meio do casamento religioso, né? Então, apenas o matrimônio, né, foi considerado um sacramento, né? E apenas as famílias advindas do matrimônio é que eram reconhecidas, e tínhamos aquele estigma que era impingido aos filhos havidos fora do casamento, os quais eram chamados de filhos bastardos, né? Não precisamos lembrar muito, mas só dando uma pincelada, e as mulheres que estão aqui sabem bem disso, né? Historicamente, nós mulheres ficamos num papel subalterno, né? Em efetiva submissão às vontades do marido, e não havia, em hipótese alguma, igualdade entre o homem e a mulher, e em especial, né, no que diz respeito à prole. E por que eu estou falando isso? Porque isso vai repercutir, né, no pátrio poder e no poder familiar, e hoje, então, chamado de poder familiar. Bem, com a questão, né, do Estado laico, com o advento do Estado laico, veio também o casamento civil, consequentemente gerador de efeitos jurídicos, e mais adiante passaram-se a atribuir efeitos, né? Passou-se a atribuir efeitos ao casamento, efeitos jurídicos, né? Efeitos civis ao casamento religioso, mas o que sempre se almejou ainda no contexto, né, digamos assim, dessa época mais remota, era que o casamento se mantivesse. O casamento servia ao atendimento de vários interesses, né, no que diz respeito à conservação de um patrimônio, à própria produtividade, né, da família e etc. Nesse contexto, então, apesar do advento desse Estado laico, né, e de algumas mudanças que começaram a surgir, a mulher se mantinha num papel subalterno, né? Começou paulatinamente a ter uma participação na vida dos filhos, mas participação essa ainda vinculada muito à ideia de cuidado, né? Uma vez que ela ficava submissa às ordens do marido, inclusive no que tange ao exercício do pátrio poder, como o próprio nome já diz, né? Pátrio poder, vinculado à figura do pater familias, né? Que era quem mantinha a autoridade sobre a mulher e sobre a prole, tá? Então, todos já sabem disso, mas só para a gente reforçar, para chegarmos com raciocínio até a nossa lei da alienação parental. Uma mudança, claro que nós tivemos vários eventos importantes aqui, e os meus alunos de Direito de Família deste semestre, do semestre passado, já tiveram oportunidade, deste semestre ainda vão ter. A Bruna tem uma palestra montada e eu vou convidá-la, né, para apresentar para os colegas.
em que ela traz toda uma trajetória bem detalhada, né, dos vários acontecimentos históricos que foram repercutindo na família e, consequentemente, trazendo aí algumas características relevantes. Mas eu estou dando saltos grandes aqui, chegando até 1977, com o advento da lei do divórcio, né, que foi um marco muito importante nessas questões de família. Tu já estás convidada, Bruna, tu sabes disso, só vou te passar a data. E essa lei do divórcio, consequentemente, trouxe essa realidade aí, que o professor Cássio apontou, né, que é muito constrangedor, inclusive, para a figura do magistrado, né, ter que ficar no papel de quem decide a vida, o destino, né, das pessoas no que diz respeito aos seus afetos ali e a questões tão íntimas, né, como são essas relações conjugais e as relações paterno-filiais e por aí vai, tá? De qualquer sorte, a lei do divórcio é muito importante, né, no contexto que nós vamos abordar aqui, exatamente por essa questão que eu acabei de falar, né? O que se vê, não raras vezes, é aquilo que o professor Cássio falou, os filhos como um joguete, né, nas mãos dos pais, sofrendo as mais ardilosas consequências, né, ou melhor, sendo vítimas das mais ardilosas campanhas, né, e vinganças dos seus genitores, o que indubitavelmente traz reflexos à sua formação como um todo, tá? Então, nessa trajetória histórica, nós vamos ter, claro, sem sombra de dúvidas, um grande divisor de águas, que foi a nossa Carta de 1988, né, chamada Carta Cidadã, que já trouxe ali uma mudança, digamos assim, emblemática, no sentido de afastar a nomenclatura, né, de pátrio poder, passando então a figurar a expressão poder familiar, e não só trouxe a igualdade do homem e da mulher, né, na própria condução do casamento, como a igualdade do homem e da mulher no que diz respeito à figura dos filhos, né, e a responsabilidade de ambos no tocante aos cuidados da prole. Foi um verdadeiro divisor de águas, né? A Constituição Federal de 1988 já reconheceu a importância de se proteger a infância, né? De se proteger esses seres vulneráveis, e aí então ela traz o que ainda não estava, digamos assim, consagrado, né? Que é a doutrina da proteção integral, mas já é uma ideia incipiente da proteção integral que é hoje destinada aos infantes. Então, de uma maneira muito singela e muito resumida mesmo, né, nós podemos dizer que a evolução do poder até nós chegarmos ao poder familiar, ela foi lenta, fruto de muita luta, né, inclusive da própria mulher, para conquistar o seu lugar e seus direitos no seio da própria família, papel esse que muitas vezes lhe era negado, né? E essa transformação lenta foi solidificada, digamos assim, com o texto supremo de 1988, que, como eu falei há pouco, foi realmente um divisor de águas. Bem, como eu estava comentando, já um pouquinho antes do advento da Constituição Federal, começaram discussões em torno do Estatuto do Menor, né, que vigorava no Brasil, e que, embora nós tenhamos tido 2 estatutos do menor, nenhum deles dava uma efetiva proteção à criança e ao adolescente. Pelo contrário, nesses diplomas legais, o que estava mais evidente era a preocupação em punir eventuais infratores que eram consideradas pessoas perigosas para a sociedade, com possibilidade de desestabilizá-la, né, por meio da prática de atos infracionais. Então, paulatinamente, até o advento da Constituição, é que, inclusive, incorporando conhecimentos da área da psicologia, né, os pesquisadores foram se dando conta de que a fase mais importante de constituição da personalidade, né, do caráter de um ser humano, é a infância e a adolescência, e, por consequência, nessa fase que nós devemos lhes proporcionar a mais ampla proteção.
Então, a Constituição Federal traz, né, a proteção em decorrência do reconhecimento da vulnerabilidade desses seres e da necessidade de lhes possibilitar uma adequada formação biopsicossocial, tá? E a partir do advento da Convenção dos Direitos da Criança, né, lá de 1989, surgiu a necessidade, então, de o Brasil, como signatário dessa convenção, criar um diploma legal, né, que estampasse de forma mais cristalina, digamos assim, a doutrina da proteção integral, da qual o Brasil, como eu disse há pouco, passou a ser signatário, né? Então, o ECA, em 1990, trouxe isso de forma inequívoca, e para quem já foi meu aluno, para quem é meu aluno atualmente, sabe que eu sempre digo que foi uma mudança paradigmática nesse sentido, porque foi a partir de então que crianças e adolescentes passaram a ser considerados sujeitos de direitos. Por incrível que pareça, até então eles eram como que meros joguetes, né, nas mãos dos genitores que faziam tudo ao seu bel prazer. Considerando o advento, então, da Constituição, do ECA, que assumiu a doutrina da proteção integral da criança, né, vários princípios norteadores desse ordenamento emergiram, entre eles o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que nada mais é, né, do que ante qualquer discussão, né, na qual estejam envolvidos os genitores e as crianças, por exemplo, o que deve prevalecer é o interesse da prole, é o interesse das crianças, visando-se a alcançar o seu efetivo bem-estar, a sua efetiva proteção, tá? O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente não resta dúvidas de que vai ao encontro também, né, do direito que esses seres têm de receberem afeto, porque já está mais do que comprovado, né, comprovada a importância do afeto na vida das pessoas, assim como, a contrário senso, está mais do que comprovado que a ausência de afeto é ensejadora de uma série de problemas na vida das pessoas, problemas esses que vão se estender ao longo da sua maturidade, que poderão comprometer a formação da sua própria família futuramente, né? E que poderão até mesmo vir a fazer com que, por exemplo, né, a criança vítima de alienação parental seja no futuro também uma alienadora, né? Então, sob o ponto de vista dessa mudança paradigmática em que crianças e adolescentes passaram a ser sujeitos de direitos, é que o poder familiar emergiu como não um direito dos pais em relação à figura dos filhos, mas sim como um munus que incumbe a ambos os genitores o dever, a obrigatoriedade de atenderem a todas as necessidades dos filhos, nas quais se inclui, em especial, o afeto, né? E quando eu digo afeto, eu falo em cuidado, né? E eu automaticamente puxo aquela célebre frase, né, da ministra Nancy Andrighi, quando ela julgou uma das primeiras ações, né, em que se postulou pela indenização por abandono afetivo, e em que ela disse, né, no meu entendimento, de uma forma brilhante, que amar é faculdade, mas cuidar é dever. Então, por mais que um pai ou uma mãe não tenham sonhado em ser pai ou mãe, por mais às vezes até que uma gravidez, né, tenha sido precoce, e ainda que muitas vezes esse pai ou essa mãe não consigam criar laços de afetividade, de amor, melhor dizendo, né, com esse filho, tá? O dever de cuidado, ele existe, ele é uma imposição legal a partir dessa doutrina da proteção integral, do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, e da própria Constituição Federal, que impôs esse munus não apenas à sociedade, né, esse munus de cuidar das crianças e dos adolescentes, mas também, não apenas a família, desculpem, né, que incube o munus de criar da criança e do adolescente, mas também a sociedade e ao próprio Estado, né? Então,
amar é faculdade, mas cuidar é realmente dever. Nós não podemos esquecer, além disso, o professor Cássio querendo fazer interrupções aí, pode ficar à vontade, tá? Porque eu tô meio aqui na vibe que parece que eu tô dando aula, né? Mas é um bate-papo. Não, só fechei para não atrapalhar na conexão, mas estou atento aqui, daqui a pouco eu tenho uns pontos aí que eu fui anotando, mas toca a ficha, Valéria, estou aprendendo bastante. Tá bom, tá bom. Não podemos esquecer também, né, que a Constituição Federal de 1988 trouxe, né, como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, né, a qual passou a ser um valor supremo, tá? E em decorrência justamente do respeito à dignidade é que se passou a conceber a família de uma forma mais ampla, como o professor Cássio já anunciou ali antes na sua fala, né? As diversas formas de família, a família mosaica, a família socioafetiva, a família pluriparental, a família homoafetiva, etc., né? Então, em decorrência disso, é que nós começamos a ter alguns avanços aí legislativos, né, como o próprio reconhecimento da união estável entre homem e mulher, o próprio reconhecimento também da família monoparental, constituída apenas por um dos genitores e a sua prole. Outro avanço significativo, né, a família eudemonista, aquela que está centrada na ideia de que as pessoas que a integram buscam a sua realização, a sua felicidade, né? Ainda que muitas vezes inexistentes laços de consanguinidade, tá? Bem, como o professor Cássio falou, não está positivado até hoje, né? Foi necessário que o Poder Judiciário, digamos assim, legislasse, né? Reconhecendo, então, a união homoafetiva como uma entidade familiar, tá? Assim como o ECA também trouxe o conceito de família extensa, né? E todos esses avanços que eu estou apontando aqui para vocês estão centrados naquela ideia do título da nossa palestra, né? A juridicização do afeto, ou seja, começou a haver gradativamente um reconhecimento das mais diversas formas de constituição familiar, né? Como essa família anaparental, a família mosaico, a família pluriparental. Aí o professor a Dona Flor e seus dois maridos, né? A família, inclusive, simultânea. Hoje também nós temos a categoria da iFamily, né? Por mais estranha que possa parecer para alguns, tu teres uma família virtual, né? Em que muitas vezes as pessoas até nem querem ter um contato físico, né? Umas são por importantes circunstâncias da vida, mas outras porque nem querem, né? E existe, né? Existe essa tendência. Então, toda essa evolução, né, evidencia que a razão de ser da nossa família passou a ser o quê? A assistência espiritual, psicológica, material e moral que nós todos encontramos no seio da estrutura familiar, mas, acima de tudo, né, visando sempre a integração dos seus membros no sentido de lhes proporcionar, né, o aconchego, o acolhimento, o afeto, né? Então, um comentário só, Valéria, bem rápido, né? Fiquei pensando no iFamily, eu realmente desconhecia essa expressão, tá? Eu realmente assumo minha não atualização aí sobre as formas de relacionamento familiar, mas eu sei que no Japão, né, até tem que dar uma pesquisada, mas no Japão tem inclusive um problema de natalidade, né, de justamente produção de filhos, desculpa a expressão, pelo alto relacionamento com robôs, né, com que os que mantém, né. Então eu fiquei agora só um comentário, como eu dou aula de processo civil e tem muitos aqui meus alunos, estou vendo a própria Bruna e eu fiquei pensando numa iFamily, Valéria, resolvida numa conciliação virtual, né? Poderia ter sido uma família que sempre se relacionou de maneira virtual e que fez um acordo de divórcio numa audiência de conciliação virtual. Então, em novos tempos do século XXI, não é que a antiga família foi substituída, não tem nada a ver. A gente está abordando as novas formas, né? E quanto todas isso coexistem. Exatamente. E quando isso era até uma distopia, né? Era uma distopia no século XX, tu imaginar isso, né? Bah, olha só, no século XXI vão ter pessoas que vão se relacionar somente por computador e aí isso vai gerar uma família com deveres jurídicos e elas vão se divorciar numa audiência de conciliação virtual por causa de uma pandemia. Claro, estou criando aqui uma figura,
mas uma caricatura para Mas é uma realidade. desse paradigma, né? Era só um comentário mesmo. Só pra... Não, exatamente. É uma realidade que é nova, que, como tu disseste, no século XX não se pensava, né? E que, inclusive, agora com a pandemia, toda essa questão de audiência virtual, né? Conciliação virtual e tudo mais. Então, é bem isso. Essa iFamily aí, Cássio, talvez nem quisesse uma audiência presencial, porque não é a realidade deles. Eles nunca conviveram presencialmente, né? Sim. Então, o que o professor Cássio fala é exatamente isso, né, pessoal? Não estamos falando que o modelo tradicional de família não existe mais. Nós estamos falando do acolhimento, né, das diversas formações familiares pelo ordenamento jurídico pátrio, ou até melhor, o constante exercício, movimento e tentativa do ordenamento jurídico pátrio, no sentido de poder regular, né, regulamentar, regular, acolher, reconhecer as mais diversas formas de família que têm sido instituídas, nas quais, né, o afeto é o elemento preponderante, né? Inclusive, a gente já comentou sobre a própria questão da realidade da família simultânea, né? Por mais que nós, muitas vezes, tenhamos alguns princípios no sentido de valorizar a fidelidade, né? A monogamia, e etc., etc., é inegável, né? Que essa família, uma vez existindo, merece proteção jurídica. Assim como nós temos hoje, né, famílias em que, por exemplo, o poliamor, né, que eu até não coloquei aqui, né, em que, por exemplo, uma mulher se relaciona com 2 ou 3 homens, todos na mesma casa, ou uma mulher se relaciona com 2, 3 mulheres, todos na mesma casa, todo mundo sabe um do outro, tá tudo numa nice, né? Então, são novos tempos, novas famílias e novos desafios ao direito. E é por isso que o professor Cássio, então, trouxemos, como eu disse há pouco, né, como, digamos, um enfoque do título da nossa abordagem aqui hoje, a questão da juridicização do afeto, porque o afeto realmente passou a ter valor jurídico. E olha, eu vou dizer para vocês, o Ricardo Calderon, esse livro que eu tenho aqui em mãos, né? Ele escreveu um livro inteirinho sobre o princípio da afetividade, que a gente pensa que é sempre a mesma balela, sempre a mesma coisa, é que tem muita coisa para falar de afetividade e muitas implicações jurídicas que muitas vezes sequer nós ventilamos, né? Não ventilamos. Exatamente, sequer ventilamos, desculpe, estou sendo redundante. Bem, então, considerado o afeto, né, como elemento indispensável, não apenas a formação biopsicossocial de crianças e adolescentes, mas também reconhecido como essencial à felicidade do ser humano, né? É que nós temos aí essa supervalorização dele e com a sua consequente juridicização. Portanto, hoje nós temos uma família que se tornou nuclear, com o reconhecimento de que todas as formas merecem ser tratadas igualmente, porque elas cumprem a sua função social. E, nesse sentido, existe liberdade de formar, de manter, de extinguir, de constituir novas relações familiares. A ideia, então, não é mais aquela ideia antiquada, digamos assim, conservadora, tradicional, de proteger o casamento, mas sim a entidade familiar e o afeto que existe entre os seus integrantes, entre os membros, tá? Então, eu até puxei aqui uma citação, né, do Ricardo Calderon, que eu acabei de mostrar o livro aqui para vocês, em que ele diz que as famílias contemporâneas vivenciam um processo de transição paradigmática. Vejam, é uma mudança substancial, né? Pelo qual se percebe um paulatino decréscimo de influências externas, cada vez menos nós vamos sofrer, né, nessa nova compreensão da família, interferência da religião, do próprio Estado, né, dos interesses do grupo social, e um crescente espaço destinado à realização existencial afetiva dos seus integrantes. Penso que é uma visão muito, digamos assim, positiva, no sentido de que nós vivíamos também, não que não vivamos ainda, mas eu acho que em tempos mais remotos nós vivíamos muita hipocrisia em relação à própria entidade familiar, né? A própria família simultânea é uma demonstração disso, né?
Então, acredito que paulatinamente nós estamos começando a tirar um pouco, né, dessas máscaras, dessa hipocrisia, desses pudores, né, e de certa forma nos faziam ser um pouco preconceituosos, estigmatizantes, etc. Tá? Bem, gente, então era justamente nesse contexto, desculpem, de extrema valorização do afeto, em que nós reconhecemos que ele é essencial para crianças e adolescentes, que nós vamos ter um dos problemas, que daí é o segundo, né, ponto, digamos assim, de abordagem da nossa palestra de hoje, né, desse nosso bate-papo, que é a questão, né, da alienação parental. Essa prática tende a assumir um grau de elevada gravidade a quem é vítima, né, da alienação parental, e muitas vezes vai acarretar a síndrome da alienação parental, que é diferente da própria alienação em si. Digamos assim, a alienação é a conduta, né? É o ato de alienar por meio de diversas atitudes que o genitor alienador. Caiu a conexão? Voltou, tá? Agora voltou. Voltou, tá. Então, eu estava dizendo que a alienação, né, é o ato de alienar, de desqualificar um dos genitores, de tentar afastá-lo da sua prole. Ao passo que a síndrome da alienação parental, quando ela já está instalada, é como um agravamento, digamos assim. É um conjunto de sintomas que revela que realmente a criança ou adolescente já está doente, já está com graves sequelas decorrente daquela prática da alienação parental. Então, a gente ouve aí algumas palestras, né, alguns bate-papos, muita coisa errada nos sites também, né, tratando síndrome da alienação parental como sinônimo de alienação parental, o que não é, tá? Tem diferença entre elas. Bem, então agora esse slide aqui eu roubei da Bruna, né? Que a Bruna nos presenteou numa das apresentações dela e que traz sinteticamente o que é alienação parental, tá? Dificultar o exercício da autoridade parental. E quando eu falo em autoridade parental, estou falando de poder familiar, tá? Porém, pessoal, a própria expressão poder é criticada, porque dá essa ideia ainda, né, de que os pais têm poder, como alguém que está, né, de cima impondo algo para os filhos, mas também a própria expressão autoridade parental não deixa de trazer íncita a mesma ideia. Independentemente dos dissensos doutrinários, o que nos interessa aqui é que vocês sabem, né, que é aquele conjunto de deveres, né, mas claro, também de alguns direitos que os pais têm em relação à pessoa dos filhos, em, né, decorrência da parentalidade, né? Então, a alienação parental é também desqualificar perante a criança ou adolescente a conduta de um dos genitores. Teu pai não quer saber de ti, teu pai não gosta de ti, teu pai não vai às reuniões da escola porque tu não és importante para ele, teu pai é um burro, tua mãe é uma louca, tua mãe é exagerada, tua mãe não te ama, tua mãe só pensa nela e por aí vai. Não esquecendo também, como o professor Cássio já tinha comentado antes, né, de que a alienação parental pode ser praticada pelos avós, pelos tios, né? Não significa necessariamente que seja o pai ou a mãe a praticá-la. E eu também quero comentar aqui com vocês de que, historicamente, nós tivemos a maior incidência de atos de alienação parental por parte das mulheres. Por quê? Porque vocês sabem que a lei da guarda compartilhada surgiu em 2008, em 2014 ela sofreu uma alteração para passar então a ser o modelo de guarda, né, a ser instituído quando da ruptura dos laços conjugais, né, ou da dissolução da união estável, mesmo que diante de dissensos dos genitores, tá? Mas antes, né, e até hoje ainda persiste no nosso ordenamento a possibilidade, né, de a guarda vir a ser unilateral. Quando a guarda era unilateral, digamos assim, como regra, praticamente, né? Costumava, na maioria das vezes, a mulher ficar, a mãe ficar com os filhos, né? Até mesmo por aquela ideia um pouco conservadora, talvez, né? Mas também, talvez, com um pouco de lógica, né?
daquela figura que protege, que alimenta, que cuida, que dá carinho, etc. Tá? São talvez alguns estereótipos que estão mudando, mas ainda lentamente. E, em decorrência disso, né, a mulher era quem detinha a guarda unilateral e ela é que geralmente praticava alienação parental. Mas há muitas práticas de alienação parental vindas do genitor, tá? Assim como há muitas práticas de alienação parental vindas de avós, de tios e outros parentes. Então, vocês precisam ter clareza acerca disso, né? Praticar alienação parental é também dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor ou genitora, tá? E, sem sombra de dúvidas, todas essas práticas ferem direitos fundamentais da criança e do adolescente, e um deles, digamos assim, que nós podemos apontar de pronto, é o direito à convivência familiar, né? Que está assegurado para a criança não só na Constituição Federal, como no próprio ECA, como no Código Civil, né, em toda a legislação infraconstitucional. Então, em síntese, seriam esses atos. Mas, avançando um pouquinho, né, nós sabemos que a alienação parental vai acabar acarretando o rompimento da convivência, dos vínculos também, né, com um dos genitores, e muitas vezes com os parentes daquele genitor, né? Então, com os avós da criança, com os tios, com os primos, etc. Tá? O que é mais grave, e que aqui eu não vou entrar em pormenores, porque o nosso caso aqui é um bate-papo, né? E eu já estou até meio demorando um pouco além. Eu quero só lembrá-los de que o que é muito problemático e muito grave é quando ocorre a falsa denúncia de abuso sexual. Claro que eu não estou querendo dizer com isso, e daí já vou lá para o final, né, da apresentação, que um dos motivos que deu ensejo a uma tentativa de revogação da lei da alienação parental é justamente o entendimento de algumas mulheres de que, ao acontecer de um magistrado interpretar que havia uma prática de alienação parental e determinar que a criança voltasse a conviver com o genitor, muitas vezes o magistrado estaria colocando a criança em contato com um abusador, tá? Então, claro que existem deturpações aí, claro que existem problemas aí, claro que existem dificuldades de provar, mas o que é muito lamentável é que esse desejo de vingança, como o professor Cássio falou ali, né? Aquela picuinha, aquela briga, esse desejo de vingança, muitas vezes leva o alienador a mentir, né? Que houve um abuso sexual e, assim, o magistrado é obrigado a ter de afastar, né? É obrigado a afastar o genitor da criança, tá? Interrompendo a convivência, quando muitas vezes a posteriori se comprova que não houve abuso sexual, né? Então, esse daí até fazendo um breve comentário, Valéria, ali também na atuação do núcleo de prática, pelo núcleo de prática jurídica da FEVARE, que é onde eu tive o maior contato com ações de família, né? Então, por isso que eu cito, eu realmente fiquei surpreso a quantidade, daí não vou falar em números, não é assim em termos totais uma quantidade tão alta, mas a quantidade de ações judiciais que tramitam na vara da infância e juventude, e também na de família, que acaba tendo delegação de competência, né, porque isso ocorre durante, trazendo essas questões de violência sexual, né, isso realmente me trazia um desgaste muito grande, porque eu tinha que ler os laudos, e isso não era disponibilizado aos alunos do núcleo, obviamente que a gente retirava nessas demandas ali, então, o número dessas alegações, e realmente algumas inverídicas, né, e os dois casos, para mim, são gravíssimos, né, o caso do abuso, que dispensa qualquer comentário, é um crime hediondo, no sentido literal da palavra, um crime nojento, né, que deve ser punido, que é o abuso sexual de menor, ou qualquer tipo de abuso, né, sexual, qualquer tipo de abuso. Mas, por outro lado, também a denúncia falsa, né, porque, para mim, ela revela a parte mais nojenta desse joguete que nós estamos falando, né, chegar ao nível de
falar isso, de mentir isso, né? É realmente usar da pior forma um filho, né? Então os dois lados realmente são muito graves e isso e realmente daí depois o laudo vem, né? Não aparece isso. Então tem os dois lados que são gravíssimos mesmo, né? Só esse comentário porque realmente É. é o ápice do sentido negativo disso, né? E depois, como tu disseste também, né, Cássio, o próprio laudo, às vezes, né, será que ele traz realmente a realidade do que aconteceu? Até que ponto, né, realmente se tem uma leitura do que aconteceu? Porque é uma incógnita, é realmente uma coisa muito complicada. E eu me lembro também que eu sempre conto para os alunos, né, o quanto nós ali no núcleo de prática jurídica às vezes atendemos pessoas sem instrução, né, e que às vezes além de a criança ter vivido abuso sexual, os pais vêm para o núcleo de prática jurídica com a criança para querer que a gente ingresse com a ação, para que a gente tome providências. E daí eu me lembro de uma situação, me lembro até da afeição das crianças, né? E eu dizia para a senhora lá, digo, a senhora não quer levar suas crianças ali na recepção, tem uma baita de uma televisão ligada, né? Quem sabe a senhora leva ali as crianças para assistir uma televisão. Não, não, eles vão ficar aqui mesmo, eles estão acostumados a isso aí. Eu sempre falo na frente deles, né? Então, além da situação de abuso, a criança tem que reviver o drama quando a mãe conta e ainda fica, digamos assim, envergonhada, né? Porque um terceiro que ela nunca viu, né? No caso, um aluno do núcleo, uma professora que está ali, está ouvindo a sua história, né? A Bruna colocou ali que ela já viveu na pele a questão da denúncia, alienação verdadeira, que é bem complexo. Nós vamos depois dar um tempo aí para vocês fazerem algumas participações, né? Tanto em perguntas quanto eventuais comentários, tá? Então, pessoal, nós já falamos, né, que a campanha essa da alienação parental, da desqualificação do genitor, em geral, decorre de rupturas conjugais que são mal resolvidas, né, em que prepondera, assim, aquele desejo de vingança, aquele sentimento de perda, né, as intrigas, e principalmente quando uma das partes não estava preparada, né, para o rompimento de um casamento ou de uma união estável e que ela não aceita aquilo, ela muitas vezes não tem a maturidade, né, para deixar os filhos afastados dessa sua frustração, né? Bem, então, várias consequências negativas podem advir da alienação. Vou apontar muito poucas aqui por causa do nosso tempo, não quero chateá-los também, né? Mas entre elas, sentimento de culpa, a criança se sente culpada pelo divórcio, a criança se sente culpada porque os pais estão brigando, depressão, isolamento social, incapacidade de conviver no meio social, transtornos alimentares como bulimia, anorexia, transtornos de identidade, transtornos de imagem, tá? Do ponto de vista psicológico, essas crianças podem apresentar rupturas em sua personalidade, transtornos comportamentais bem graves, né? Tudo isso, de certa forma, não é de certa forma, geralmente de forma bem substancial, afeta o seu desenvolvimento e a sua construção social, tá? Com repercussões, como eu falei, ao longo da vida. E outro fator que eu também não vou adentrar aqui muito detalhadamente, mas que é muito interessante, quem tiver curiosidade, vale a pena estudar, é a questão das falsas memórias. Muitas vezes, quando a criança vive uma prática de alienação parental, ela passa a ter aquilo que a psicologia chama de falsas memórias, tá? Ou seja, por incrível que pareça, nós, seres humanos, de tanto nos incutirem alguma coisa, nós somos capazes de lembrar de algo que não aconteceu. Nossa mãe ou nosso pai ficam nos incutindo uma ideia, nós passamos a acreditar naquilo como uma verdade. E depois nós nos lembramos daquilo, quando na realidade aquilo nem aconteceu, tá? Então é uma situação muito complexa, que quem domina realmente essa área são os psicólogos, os psiquiatras, né? Mas está mais do que comprovado cientificamente de que as falsas memórias existem, né? E que não é
a mentira, porque a criança, quando ela mente, ela sabe que ela está mentindo, ela sabe que ela está criando. As falsas memórias, não. A criança diz algo, diz que lembra de algo, como se aquilo tivesse acontecido e não aconteceu. E daí o genitor pode ficar indignado e dizer, mas como tu está mentindo? É que, na realidade, de tanto que foi incutido nela, ela passa a acreditar, né? Bem, como eu falava para vocês, a síndrome da alienação parental é o estágio, digamos assim, grave, quando as consequências da alienação parental já tomaram proporções sérias, tá? É uma síndrome que foi descrita por um psiquiatra norte-americano chamado Richard Alan Gardner, que lá nos anos 80, 85, 86, né, ficou estudando minuciosamente essas questões, tá? E sintetizou assim a síndrome com a máxima de que ela é um conjunto de sintomas, tá? É quando resta evidente que a criança começou a adoecer em consequência da prática da alienação parental, tá? Daí decorrem um conjunto de sequelas emocionais comportamentais que vão acometer a criança que é vítima daquelas, entre aspas, até eu colocaria aqui, né, descargas do genitor alienador, tá? Entre esses sintomas já da síndrome também, né, se repete a própria questão da depressão, mas aí também a ansiedade mais agravada, uso de vários tipos de drogas para fugir do problema, doenças psicossomáticas, medo acentuado, né, agressividade, esses transtornos alimentares, como eu falei antes, também de uma forma bem visível, bem agravados, anorexia, bulimia, tá? Tudo isso comprometendo de maneira severa, aqui sim, de forma incontestável, compromete de maneira severa a formação biopsicossocial da criança. E quando eu falo em formação biopsicossocial, eu estou me referindo a aspectos biológicos. Tem criança que deixa de crescer quando sofre alienação parental. Aspectos psicológicos, né, como todo, e aí vocês têm clareza do que é, e os próprios aspectos sociais, né, porque, por exemplo, o fato de a criança se isolar, não querer, né, interagir socialmente, é um reflexo, né, de que esse âmbito aí, né, da sua formação, digamos assim, esse aspecto da sua formação está sendo comprometido. O Gardner descreveu 3 estágios dessa síndrome, tá? No primeiro estágio, a criança tem ainda vínculos emocionais com ambos os genitores, ela está numa tentativa de continuar se relacionando com ambos, tá? Ela fica num desejo, ela fica até tendo algumas condutas no sentido de provocar os pais para fazerem as pazes, na tentativa de que os problemas sejam solucionados, ou então ela tenta escapar para não ouvir comentários negativos que o genitor alienador faz em relação ao outro, tá? O genitor alienador, só a título de exemplo, né, deixa de informar, diz que esqueceu de informar compromissos, né, como, por exemplo, a entrega de um boletim na escola, uma festa do Dia dos Pais, né, e ele alega que o outro genitor não gosta da criança, quer ver a criança, não a ama, tá? Depois ele fala também o Gardner, né, num estágio moderado, em que surgem conflitos mais graves, agressões, discussões, e a criança começa, então, a se recusar a sair com outro genitor, inventa pretextos, e se ela conviver ou se sair com o genitor, né, que foi desqualificado, ela o agride, ela tem um comportamento ofensivo. E, por fim, no estágio mais grave, a criança apresenta quadros de raiva, de ódio pelo genitor alienado, e enquanto em relação ao alienador, né, ela às vezes demonstra até um amor irracional em relação ao outro, né, protege esse alienador, tá? Ela grita, ela é agressiva, ela pode ter crises de pânico, e pânico, para quem conhece, sabe que é uma coisa perigosa, né, difícil às vezes de curar, tá? E principalmente os momentos que antecedem a visita, né, ou contato com o genitor alienado, são eventos ensejadores, desencadeadores desses ataques, desses rompantes de ódio, de raiva e tudo mais. Então, pessoal, em consequência de toda a negatividade desse quadro da alienação parental,
que adveio a Lei 12.318, no ano de 2010, e que eu vou, em rápidas pinceladas, aqui comentar um pouquinho com vocês. O conceito do que é alienação parental está explícito no artigo 2º da lei, né? Não precisamos fazer uma leitura detalhada aqui, mas vejam que a lei já estampa, né, a questão da interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida, né? Às vezes induz também, não é escancarado por um dos genitores. A lei fala claramente que pode ser pelos avós, pode ser por outras pessoas que tenham o adolescente ou a criança sob a sua autoridade, ou guarda, ou vigilância. E a ideia, então, está centrada, né, naquela campanha de desqualificação que visa repudiar o genitor, né, o outro genitor, ou então que cause prejuízo ao estabelecimento ou à própria manutenção dos vínculos que a criança tinha com aquele genitor que agora passou a ser o alienado, tá? E o parágrafo único traz um rol meramente exemplificativo e não taxativo das condutas que são consideradas alienantes ou alienadoras, né? Como, por exemplo, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o próprio exercício da autoridade parental, a mãe diz uma coisa, o pai diz outra coisa, a criança fica que nem uma marionete sem saber para que lado ir, tá? Dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito de convivência familiar. Vejam que, professor Cássio, né? A lei da alienação parental, apesar de já ter 10 anos, foi bem atual, né? E não falou no direito de visitas, né? Falou no regime aqui de convivência familiar, né? Já trazendo uma nomenclatura mais atualizada, né? Também a questão de omitir informações relevantes sobre a criança e adolescente, né? Muitas vezes o pai que detém a guarda unilateral e que é alienador, ele não fornece informações escolares, né? E aí aquele pai não sabe, por exemplo, às vezes que ele está pagando a escola e que a criança está super mal, o adolescente está matando as aulas, não está indo, está super mal de nota, que vai ser reprovado, né? Ou às vezes até mesmo informações médicas que são relevantes, que o pai ou a mãe gostariam de saber, até para dar um suporte, né? Alterações de endereço, tá? Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Outra prática bem comum, né? Mudar de domicílio para um lugar bem distante, sem justificativa, para que seja impedida a convivência do genitor alienado, né? Com a criança, tá? Ou também com os avós, com os familiares, né? Enfim, como eu falei, esse rol é meramente exemplificativo. Já o artigo 4º vai falar que, se houver indício da alienação parental, uma coisa bem importante, tá, para vocês, né, advogados que logo vão estar aí na lida, diante de indício de ato de alienação parental, o processo deverá ter tramitação prioritária, se o juiz não der, peçam, né? E a lei prevê no seu artigo 4º também medidas de preservação, e aí eu copiei da lei, né? Preservação da integridade psicológica da criança e do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com o genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso, tá? E aí o juiz pode lançar mão, e deve lançar mão, do auxílio de uma equipe, né? No sentido de fazer uma perícia psicológica ou biopsicossocial, e daí pode ser, né, uma equipe multiprofissional, pode lançar mão da ajuda de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, psicopedagogos, pedagogos, etc., tá? E é importante também, né, que vocês vejam que esse laudo deve ser apresentado num prazo de 90 dias. Então, a lei tentou dar um prazo curto, digamos assim, mas não tão curto também, mas acho que encontrou um meio termo ali, né? E a prorrogação desse prazo para apresentar o laudo, ela só vai acontecer se houver uma autorização do juiz com base numa justificativa circunstanciada, tá?
E esse laudo deve trazer uma ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, abrangendo entrevista pessoal com as partes, pode ser examinado, a documentação pode ser examinada, né, pelos peritos, pode ser averiguado o histórico. Fala, Cássio. Não, eu só desculpe se interrompi no meio do artigo, mas Não, tu me tá à chamou a atenção vontade. a questão procedimental aí, né? E como tu trouxe antes a questão que a área de direito de família, às vezes, não é concebida como uma área complexa, até né, tu trouxe essa questão, né? Direito de família é um sub-ramo, né? E isso que agora para mim fica muito nítido. Olha o tamanho do procedimento de auferição probatória, né? Porque perícia é meio de prova, né? Sim, E ação psicológica, na verdade, é um exame pericial completo, né? De uma família, sim, né? Falando aqui de um relacionamento familiar. Então, bem como tu disseste, quando você diz que ele não é complexo, é só quem não conhece a área, porque nós estamos falando de um nível de elementos probatórios e de análise da situação, né? E isso é procedimental, isso é processo, né? Que a gente está falando, sim. né? Na verdade, você tem que se adaptar exatamente a essa legislação, porque ela é a legislação específica, né? Então, o procedimento adotado em ações de família é esse aí. Né? Então, Exatamente, só é esse detalhe. complexo, e é complexo, requer uma equipe bem especializada, né? Veja bem, né, tu que és filho aí de psiquiatra, né, Cássio? A avaliação da personalidade dos envolvidos, né? Cronologia dos incidentes, histórico daquele relacionamento do casal, né? E olha só É, como a... porque o senso comum pode tratar, assim, de um jeito, né, através da moral do senso comum, mas só realmente o profissional que vai saber, por exemplo, né, vou trazer um exemplo esdrúxulo, mas, não tão esdrúxulo, mas, por exemplo, o pai é desempregado, a mãe é desempregada e o pai tem um grande emprego. Bom, então fica com o pai, né? Bom, mas qual é a personalidade do pai, né? Eu estou dizendo em relação à guarda, né? Isso, a remuneração dele, ele tem uma BMW, a mãe tem uma bicicleta ou vice-versa, tá? Isso quer dizer não, o profissional que vai dizer não. O pai tem um comportamento, vou chutar agora, né, aqui alto, tem um comportamento psicopata, por exemplo. Ele é rico, mas tem um comportamento. Isso quem vai dizer é um profissional, né? Então, muitas vezes a gente trata a coisa pelo senso comum e nada pior do que o direito de família ser tratado de um senso comum e de forma rasa, né? Porque daí, se tu não aprofunda, e realmente no direito de família é necessário que você aprofunde o caso, né? O juiz não pode passar régua nisso, né? Então, esses laudos periciais aí são laudos longos, né? Quando realmente são laudos longos que devem ser lidos pelo juiz, né? E deve ter um debate bastante sério que está envolvendo aí a vida de um menor e toda uma vida pela frente, né? Com certeza, inclusive, Cássio, olha o que prevê aqui, né? Mais adiante, eu acho, deixa eu ver aqui. Essa perícia, ela tem que ser realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados. E olha o que a lei foi, digamos assim, vanguarda, né? Digamos assim, agiu na vanguarda, no sentido de que a lei diz claramente no seu artigo 5º, no parágrafo 2º, que deve ser comprovada a aptidão, né, para fazer esse laudo por meio de um histórico profissional ou acadêmico que comprove, né, então, que essa equipe tem condições para diagnosticar atos de alienação parental. Então é isso, né, professor Cássio? Não é qualquer laudo, não é qualquer profissional, né? E esse olhar é um olhar muito atento, porque nós estamos lidando, pessoal, com as pérolas da sociedade, né? O futuro da nação. Crianças que, se hoje não se formarem bem, né, em termos de personalidade, em termos de caráter, no futuro estarão perdidas e comprometerão a própria paz social, né, a própria tranquilidade da nossa sociedade, tá? Ainda, né, é assegurada à criança ou adolescente e ao penado a garantia mínima de visitação assistida, quando houver necessidade, né, de uma visitação que seja acompanhada por alguém, porque existem indícios, né, de que a coisa não está muito tranquila, digamos assim, né, a não ser que reste comprovado, né, que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, mas isso também
atestado por um profissional que seja designado pelo juiz para acompanhamento das visitas, tá? Então, é bem criteriosa a legislação. Aqui já fui. Então, quais são as punições que a nossa legislação prevê para o alienador? E aí entra um debate, né? Que alguns alegam que está de mais, outros que está de menos, e vem todas as conversas. Mas o artigo 6º da lei prevê que, uma vez caracterizados os atos típicos de alienação parental ou condutas que venham a dificultar a convivência, né, dos infantes com o genitor, o juiz poderá, cumulativamente ou não, e aí entra também uma questão processual, né, professor Cássio? O juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso, fazer o que eu vou apontar agora. Então, vejam, aqui tem a questão também, né, importante do ponto de vista processual. O juiz poderá, então, declarar a ocorrência da alienação parental e apresentar, né, uma advertência lá para o alienador, chamá-lo e adverti-lo. Poderá ampliar o regime de convivência familiar em favor daquele que está sendo alienado. Poderá também estipular uma multa ao alienador e determinar acompanhamento psicológico e ou psicossocial. Então, vejam também, novamente, a importância do profissional habilitado para acompanhar essa situação. Pode ainda, né, alterar a guarda para a guarda compartilhada, ou, se ela for compartilhada, inverter, ou seja, se é uma guarda unilateral e que o alienador está abusando e está praticando alienação parental, o juiz poderá transformar aquela guarda unilateral em guarda compartilhada, visando a minimizar, né, esse processo, digamos assim, de alienação parental. Mas, por outro lado, se a guarda for compartilhada e mesmo assim um dos genitores, né, estiver incomodando, digamos assim, do ponto de vista da alienação parental, poderá ser favorecido um dos genitores, né, com a guarda unilateral, ou melhor, aquele genitor alienado poderá vir a ser favorecido. Também poderá até mesmo determinar a fixação do domicílio da criança e do adolescente e, numa hipótese bem grave, né, declarar a suspensão da autoridade parental, tá? Não a extinção, mas a suspensão, né? Ou seja, a suspensão é a medida menos grave, porque ela pode ser retomada, se comprovado que houve melhoras, né? Bem, e o parágrafo único desse artigo vai dizer que, se houver, então, uma mudança abusiva de endereço, assim como inviabilização ou obstrução à convivência familiar, o juiz poderá inverter a obrigação de levar ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor por ocasião das alternâncias dos períodos de convivência, né? Ou seja, se o pai é que tinha que buscar a criança na casa da mãe e a mãe está lá incomodando, o juiz poderá talvez determinar que a mãe vai ter que levar na casa do pai, tá? Ou quem sabe é tão familiar para evitar esse contato dessa mãe e desse pai que estão brigando que nem gato e cachorro. Enfim, incumbe ao juiz encontrar a melhor alternativa, sempre tendo em mente a persecução de dois objetivos, ou melhor, de dois princípios fundamentais: o princípio da proteção integral e o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, tá? E importante mencionar que a lei da alienação parental não deixou, né, de mencionar a questão da guarda, também no seu artigo 7º, fazendo uma alusão à guarda compartilhada, né? E aí fala que a atribuição ou alteração de guarda dar-se-á por preferência ao genitor, né, que viabiliza, que torna fácil, digamos assim, a efetiva convivência da criança ou do adolescente com outro genitor, mas isso nas hipóteses em que não seja possível estabelecer a guarda compartilhada. Nesse sentido, a lei da alienação parental, embora seja de 2010, ou seja, né, tem 10 anos, ela já foi no rastro da lei da guarda compartilhada, que, como eu falei para vocês, surgiu em 2008. Só que a lei da guarda compartilhada em 2008 deixava uma brecha, né, porque ela trazia aquela expressão sempre que possível.
E esse sempre que possível dava margem a muitos dissensos, questionamentos e até mesmo uma arbitrariedade, muitas vezes por parte do julgador, de instituir a guarda unilateral. Em 2014, os próprios batalhadores, e aí houve um movimento da sociedade, de alguns pais que sofreram alienação parental, em prol do advento da lei de alienação parental. E mais tarde, em 2014, esses mesmos pais que participaram desse movimento batalharam pela alteração, para se tirar aquela expressão sempre que possível da lei da guarda compartilhada lá de 2008, porque justamente eles vislumbravam na lei da guarda compartilhada uma possibilidade de virem a ser menos vítimas, digamos assim, da alienação parental. O que a gente sabe, sem sombra de dúvidas, que é uma verdade. Quando os pais têm maturidade e, apesar das suas brigas, dos seus dissensos, conseguem olhar para os filhos, né, como seres vulneráveis que merecem e precisam de proteção, e conseguem deixar de lado as suas querelas, as suas brigas, as suas desavenças, olhando em prol dessa sua prole, né? A guarda compartilhada é uma bênção, tá? Porque na realidade ela vai permitir que os pais compartilhem tudo, né? Sejam as responsabilidades, sejam os momentos de alegria, sejam as vitórias, sejam as derrotas dos filhos, trazendo a eles o sentimento de segurança, de satisfação e, acima de tudo, a certeza de que são amados, né? E vocês sabem, não precisamos repetir a importância do afeto, tá? Então, o artigo 8º trouxe a questão também processual, né? Como o professor Cássio aí gosta de falar, a alteração do domicílio da criança ou do adolescente vai ser irrelevante para a determinação da competência relacionada às ações fundadas em direito de convivência familiar, salvo se houver um consenso entre os genitores ou uma decisão judicial nesse sentido. Então, o que acontece, né? Se, por exemplo, a mãe mudou de endereço, tá? Intencionalmente, e agora ela quer fazer tramitar o processo em relação à convivência familiar lá onde ela passou a morar, em tese não vai conseguir, porque a regra é de que o processo tramite no lugar onde residia anteriormente a criança com quem detinha a guarda, tá? Exceto se os genitores, enfim, consentirem em algo diferente nesse sentido, ou se o próprio magistrado determinar de forma diversa, tá? E aqui, pessoal, eu vou me repetir, tá? Mas quando eu falei para vocês naquela figura lá que eu roubei da Bruna, né? Que a lei parental viola direitos fundamentais da criança e do adolescente, não podemos esquecer que isso vem, então, bem assegurado no artigo 227, né? Da nossa Carta Magna, que diz que crianças e adolescentes têm direito à convivência familiar e comunitária, e, portanto, né, como diz o artigo 3º da Lei de Alienação Parental, a prática de ato de alienação parental fere direito fundamental, né, das crianças, dos adolescentes, de convivência familiar saudável. E aí vejam como o nosso tema aqui, modestamente, né, professor Cássio, o senhor fez um bom casamento aí dos dois temas, juridicização do afeto e alienação parental, né? Porque a própria lei, no seu artigo 3º, diz que a alienação parental prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor. Ou seja, mais uma vez, o nosso ordenamento jurídico pátrio reconhece a relevância do afeto para a constituição dos sujeitos, né? Então, impede, né, prejudica a realização do afeto com o genitor e também com o grupo familiar, constituindo, portanto, abuso moral contra a criança ou adolescente. Vejam bem o que a lei coloca: abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes da tutela ou guarda, tá? Só para encerrar, eu quero dizer para vocês que, apesar de talvez existirem imperfeições na lei da alienação parental, eu particularmente sou uma ferrenha adepta dessa lei, uma defensora dessa lei, porque eu entendo que
as consequências da alienação parental são as mais nefastas possíveis, tá? E a gente sabe que talvez existam brechas, né? Mas o IBDFAM também, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, também se posiciona em defesa da lei de alienação parental. E no ano passado, em 2019, também em 2018, quando começaram a ser suscitados debates em torno da revogação dessa lei, o IBDFAM se posicionou, tá? E em 2018 a ideia era revogar a lei. Em 2019, a Comissão de Direitos Humanos do Senado realizou 2 audiências em que reuniu especialistas para discutir as controvérsias da revogação ou não da lei e acabou aprovando um substitutivo em vez da revogação da norma, com base numa proposta que foi apresentada pela senadora Leila Barros, tá? Cujo projeto é o de número 5030. E a ideia, ela inclusive pensa em, digamos assim, punir de forma mais severa a questão da falsa denúncia, né? Mas, enfim, o projeto de lei do Senado, né, que vai apreciar essas questões, o de número 498, ele está aguardando, desde abril deste ano, a designação de um relator, e a explicação da ementa para revogar a lei, eu transcrevi aqui para vocês. Revoga a lei da alienação parental, por considerar que tem propiciado o desvirtuamento do propósito protetivo da criança ou adolescente, submetendo-os a abusadores. Essa é talvez uma problemática que tenha acontecido em algumas situações e que talvez nós tenhamos, e daí entra, pessoal, tá? Quem é meu aluno sabe que eu provoco vocês. Não é o Cássio nem a Valéria, o Cássio até é bem mais novo que eu, quiçá poderá, né? Mas não sou eu que vou mudar aí o que está posto. Mas o que se espera de quem está na academia, que são vocês, os alunos, é que vocês sejam os propulsores das mudanças. Então, por que é importante nós estarmos aqui reunidos nessa semana acadêmica falando de alienação parental, que para alguns já é tema mais do que batido? Porque nem tudo está perfeito. É preciso burilar, é preciso aperfeiçoar e, quiçá, né, evitar que avanços sejam perdidos, mas também evitar aproximação eventual das crianças, né, com abusadores. Então, também temos que ter esse olhar cuidadoso para ver que contribuição talvez poderíamos dar, tá? Por fim, eu quero lembrar vocês uma situação interessante que aconteceu, que foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, a de número 6.273, pela Associação de Advogadas pela Igualdade de Gênero, tá? Essa ação que está tramitando no STF, né, traz várias críticas à lei da alienação parental, sustenta que ela fere a igualdade de gêneros, porque coloca a mulher em situação inferior, porque são dados privilégios, muitas vezes, ao genitor homem, né? Por isso que foi proposta por essa associação que está relacionada à defesa do gênero feminino, enquanto a genitora, segundo elas, fica de mãos atadas. E aí eu coloquei para vocês aqui, só a título de exemplo, que eu acho interessante, né, a gente parar para refletir. Essa entidade argumenta que a alienação parental se banalizou e tem sido usada para enquadrar todo tipo de divergência em disputas judiciais de divórcio, guarda, regulamentação de visitas, investigações e processos criminais por abuso sexual, seja para atacar, defender ou simplesmente como argumento de reforço. Então, meus queridos, por que eu estou trazendo isso para vocês? Vocês, como futuros advogados, se é caso de alienação parental, é caso de alienação parental. Agora, se existem outros dissensos que os cônjuges ou os companheiros não estão conseguindo resolver entre si, não inventem que tem alienação parental. Porque dá nisso, acaba a banalização, assim como o próprio Instituto do Dano Moral acabou sendo banalizado, né? Agora nós estamos aqui diante de uma ADI que justamente argumenta que a lei da alienação parental acarretou uma banalização, que
que às vezes até para reforçar o argumento de uma das partes numa ação de divórcio, ela alega levianamente, né, que está acontecendo alienação parental. E aí eles ainda trazem mais essa ideia. O conceito tem servido como estratégia de defesa de agressores de mulheres e abusadores sexuais de crianças para oferecer uma explicação para a rejeição da criança em relação a eles ou para fragilizar as denúncias, deslocando-se a culpa para o genitor que tem a guarda, geralmente mães que agiram unicamente para proteger seus filhos. Então, aqui essas mulheres dizem, né, que os homens que efetivamente agrediram e abusaram de crianças têm usado a estratégia, né, de alienação parental, né, para se safar, digamos assim, das consequências e para explicar, né, que a criança não quer saber daquele pai ou daquela mãe por conta da alienação parental, mas que na realidade muitas vezes houve um abuso sexual. Não precisa ter queixa de abuso sexual também, como disse o professor Cássio, tá, Miriam? E ainda, essa ação direta de inconstitucionalidade diz que as medidas previstas para a preservação da integridade psicológica da criança e do adolescente podem ser determinadas independentemente de perícia. Isso eu não concordo muito, porque a perícia... Olha aí, Miriam, tá aí um caso, não precisa ter abuso, mas todas as situações. Isso aí. E aí, mas uma coisa que eu achei interessante aqui, e que realmente, por isso que eu provoco vocês, futuros profissionais, realmente a lei não traz ali de forma explícita, né, um prazo para resposta da parte contrária, né, ou mesmo quando a parte contrária não é notificada. E aí é uma questão bem processual, né, eles reclamam de que a parte contrária não é notificada quando existe o reconhecimento de uma suposta, eles usam, né, suposta, mas suposta alienação parental, ou também que a lei não menciona acerca do contraditório. Então, até agora, né, as coisas vinham andando quando então emergiram essas críticas, que eu não vou ser, digamos assim, dona da verdade, eu sou defensora da lei, mas não sou dona da verdade. Talvez, como eu disse antes, nós tenhamos que nos debruçar sobre essa lei e perceber as suas fragilidades, né? E propor modificações, acréscimos, detalhes que não deem ensejo, né? Digamos assim, a nós perder de vista o principal objetivo dessa lei, que foi proteger crianças e adolescentes, né? Que é proteger. A ação direta de inconstitucionalidade ajuizada também diz que o ECA traz instrumentos jurídicos de proteção que são suficientes para salvaguardar os direitos do menor, o direito do menor à convivência familiar, tá? Fala também que o ECA norteia-se por uma intervenção mínima, né? E que permite a tomada de medidas em caráter de urgência nas hipóteses de situação de risco à criança ou adolescente. E então, segundo essa ação direta de inconstitucionalidade, não haveria necessidade da lei da alienação parental, porque o ECA já traria mecanismos de proteção à criança ou adolescente, né? Então, em síntese, subsistem aí discussões em torno dos prós e dos contras, né? Subsiste também a luta dos defensores da lei da alienação parental pela sua manutenção, mas o que eu gostaria de salientar aqui, acredito que o professor Cássio também, né? O que nós gostaríamos de sublinhar é que, acima de tudo, nós devemos ter presente a imperiosa necessidade de protegermos integralmente crianças e adolescentes que são o futuro da nossa nação, né? Como um direito que lhes é assegurado pela Carta Magna, por outros diplomas infraconstitucionais, a proteção é indispensável ao seu desenvolvimento, à sua constituição como um futuro cidadão. E eu deixo para vocês uma sugestão de um documentário que deve ter 1h e um pouquinho. É documentário, não é filme, então tem que ter um pouquinho de paciência, mas para quem gosta do tema, eu sugiro que veja A Morte Inventada. Tá? É um documentário que traz o relato, né,
de pessoas que vivenciaram a prática da alienação parental. Muito obrigada a todos e a todas. Conhece, Adriane? Que legal. Muito obrigada, então, a todos e a todas pela participação. E aí, professor Cássio, acho que deixo aí para tu conduzires, de repente, os questionamentos e as contribuições dos alunos. Isso. Bom, professora, parabéns, realmente, aprendi bastante. Acho que a gente, tu fez valer muito aí a nossa noite da semana acadêmica. Só tenho a agradecer realmente o aprendizado. A Muito bom recíproca é mesmo. verdadeira. Exauriu a matéria, exauriu a matéria. E, pessoal, bom, que teve alguns questionamentos ali, tiveram alguns questionamentos no chat. Não sei se alguém tem um questionamento específico, pode ficar bem à vontade, viu, pessoal? Com De minha certeza. parte, agradecimento, realmente, eu acho que a gente conseguiu cumprir bem a ideia da semana acadêmica, né, Valéria? Falar de um tema atual, aprofundar bem o tema como tu aprofundou, e trazer uma ligação, né, um debate entre os professores e os alunos, né? Então, acho que tu completou com maestria aí a, o nosso tema, né? Um abraço, Adriano, muito obrigado, viu? Eu também agradeço. Me somo aí os agradecimentos dos alunos à professora Valéria. E se não tiver mais questionamentos, pessoal, de minha parte, acho que fica realmente um agradecimento, uma boa noite, né? E, e realmente terminou, ainda eu não conheço o documentário, Valéria, já ficou anotado aqui. Depois eu pego ali no slide que está baixado no meu computador e vou assistir, com certeza. Né? E nos colocou Eu, aí, com finalizou certeza. ainda, né, da Jean, né? Então, realmente, sim, aprendi demais. Muito obrigado mesmo. Obrigada, pessoal, pelo feedback tão positivo e muito especial ter a participação de tantos alunos queridos. Valeu, professor Cássio, pela parceria, obrigada pela oportunidade e acho que todos nós aprendemos sempre um com o outro, né? Eu aprendi hoje